Carlos, esse paradoxo, um quartzo barato é mais preciso que um automático mais sofisticado. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente pega um calibre quartzo, o calibre quartzo, ele é uma tecnologia que tem um pouco mais de 100 anos, tá? Para quem não sabe, a tecnologia quartzo, ela foi desenvolvida, né? Foi descoberta, né? No início do século XIX, no final do século XVIII, no início do século XIX, não, perdão. No final do século XIX, começo do século XX, foi descoberto que quando você pegava uma pedra de quartzo, colocava uma certa carga de energia, ela vibrava e essa vibração era constante. Então, a partir do momento que você tem alguma coisa que seja constante, é possível medir o tempo? Sim, é possível medir o tempo. Então, a partir desse detalhe, eles começaram, puxa vida, nós podemos utilizar o quartzo para fazer um relógio. A partir desse momento, eles criaram. Para quem não sabe, os primeiros relógios quartzo, eles tinham uma variação de 15 a 30 segundos por mês. Tá? A partir do momento que a Seiko criou a segunda pedra de quartzo dentro do relógio quartzo, essa de 15 a 30 segundos por mês, ele caiu ele subiu para 15 ou 30 segundos por ano. Tá? Então ele chegava a uma média de 1 a 2 segundos por mês. Né? Isso aí é uma tecnologia que a própria Seiko inventou, né, na década de 70. Certo? Para melhorar a precisão dos seus relógios quartzo. Existe um paradoxo? Existe sim. Só que o paradoxo é recompensado pelo seguinte, pelos amantes da relojoaria, que dizem o seguinte, que um relógio mecânico, tá, ele é mais longevo que um relógio quartzo. Tá? Alguns paradoxos são quebrados também nesse sentido, porque tem alguns relógios quartzo que sobrevivem 40, 30 anos aí até hoje, continuam funcionando normalmente. Mas vamos colocar assim, de cada 1000 relógios quartzo, 999 vai para o lixo. De cada 1000 relógios automáticos, 100 ou 200 continuam sobreviventes. Então, existe um paradoxo nesse sentido também. Só que a questão do relógio automático ser mais caro não é pela precisão, e sim pela tecnologia empregada em cima dele, né? Pela mão de obra empregada em cima dele, pela construção do relógio sendo produzido por ele. Por quê? Porque boa parte do relógio tem que ser produzido manualmente. Enquanto um relógio quartzo, boa parte ainda pode ser robotizada, principalmente a parte da placa de circuito, muitas peças ali podem ser robotizadas. E isso faz com que o relógio acabe ficando muito mais barato. Isso aí com certeza, certo? Só que se você perguntar para a grande maioria das pessoas que estão aqui nessa live hoje, que são quase 50 pessoas aqui ao vivo nesse momento, certo? A maioria deles vão dizer assim que eles não trocariam um relógio quartzo, um automático por um quartzo, por mais que ele seja mais preciso. Tá? Outro detalhe, é bem interessante porque é o seguinte, esse relógio automático, ele chegou para mim na minha mão aqui dando 10 segundos dia, né? Tá ótimo, 10 segundos dia, nós estamos falando de 1 minuto por semana, 1 minuto e 10 por semana, né? Então quer dizer, daria 4 minutos e meio por mês. Então uma média excepcional para um relógio mecânico. Porém, eu consegui fazer um pente fino nesse relógio e consegui trazer ele para 2 segundos dia, no meu uso, certo? Você usando o seu relógio automático, ele pode dar uma variação maior ou menor, mesmo que você pegando esse relógio. Por quê? Porque o relógio mecânico, ele é muito suscetível ao ambiente externo, né? Calor, vibração, movimentos bruscos, que mais? Frio, tudo isso pode diretamente alterar o funcionamento do relógio. Já o relógio quartzo, ele não sofre toda essa variação por ele ser um relógio eletrônico. Agora, algumas pessoas também dizem assim, o relógio mecânico você não tem tanta manutenção, o relógio quartzo tem. Também é uma outra situação que a gente não sabe dizer, isso depende muito de pessoa para pessoa, tá bom? Mas assim, o grande fascínio das pessoas pelo relógio mecânico não é pela precisão, e sim pelo funcionamento.
Tá? Então esse paradoxo de precisão, se você levar em consideração esse paradoxo de precisão, ninguém mais usaria relógio mecânico. Mas os relógios mecânicos continuam em auge justamente por conta da paixão pelo movimento e não pela precisão. Certo?